do Senhor, estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical, a nossa conhecida EBD, sempre utilizando a revista da editora Betel, que é o nosso manual que nós seguimos para estudarmos a palavra do Senhor. Nesse trimestre estamos estudando sobre os discípulos de Cristo, várias características dos discípulos de Cristo. E nesse dia estaremos estudando a lição de número 12 e estamos estudando os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo para sermos bons discípulos e também realizarmos a obra do Senhor. Nós vamos ver nesta aula a nossa dependência do Espírito Santo em todos os sentidos, para atuar na nossa vida e através das nossas vidas também. Então, nós vamos estar estudando e meditando. A igreja primitiva era totalmente conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que vivia no mover do Espírito. E até mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, algumas pessoas questionam: será que chamamos de livro de Atos dos Apóstolos e poderia ser Atos do Espírito Santo? A igreja era tão submissa à unção e o poder do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, que a história da igreja no livro de Atos também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Por quê? Era uma igreja no mover do Espírito Santo. E nós temos muito que aprender, é o que vamos estudar nesse dia tão maravilhoso. Então, acontecendo o dia de Pentecostes, que era uma das festas da judaica, aconteceu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos foram revestidos, foram transformados, tiveram uma nova visão, um enchimento do poder de Deus, e a igreja primitiva cresceu e cresceu muito. O texto de ouro para esta lição está em Efésios 5:18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos estudar sobre essa expressão um pouco mais à frente na lição. O que Deus quer de nós? Que sejamos cheios do Espírito Santo, e não somente um dia, todos os dias, para realizarmos a obra do Senhor. Então, esta expressão muito vista nas Escrituras e pregada nas igrejas continuamente: enchei-vos do Espírito Santo. E explicando um pouquinho mais essa expressão, ela dá esse sentido lá no original: deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Porque como nós vamos encher do Espírito Santo? O que nós, seres humanos, podemos fazer como cristãos é nos colocar na posição para que o Espírito Santo nos encha. E como deixar-vos ser cheios do Espírito Santo? Como deixar-se encher? Orar com sinceridade, meditar na palavra, renunciar às vontades próprias e viver em comunhão. Ou seja, dá oportunidade para que o Espírito Santo nos encha. Assim, nós podemos, seja cheio do Espírito Santo todo dia. O Espírito Santo quer derramar sobre as nossas vidas e nós colocamos à disposição dele. A verdade aplicada para esta lição diz o seguinte: o Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de forma agradável ao Senhor. Duas ações do Espírito Santo na nossa vida. Primeira, moldar as nossas vidas, preparar para ser sensíveis à voz do Espírito. E segundo, encher-nos de poder para realizar a obra de Deus. O Espírito Santo está sempre trabalhando, moldando as nossas vidas, e nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito e enchendo-nos para nos dar força para fazer aquilo que nós aprendemos como deve ser feito. Então, encher a gente do Espírito Santo é com Deus, manter cheio é com a gente. Então, nos encher do Espírito Santo é Deus agindo nas nossas vidas, mas manter-se cheio do Espírito Santo é uma dedicação nossa, um zelo nosso para estarmos todo dia cheios do Espírito Santo. E assim, sirva cheio do Espírito Santo. Estaremos cada um no nosso ministério, no nosso dom, mas cheio do Espírito Santo. O texto de referência para esta lição não podia ser outro, Atos capítulo 2, onde a igreja nasceu. Diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados.
e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, condição para que o Espírito Santo descesse no dia de Pentecostes: estavam reunidos. Quem reúne é porque já é unido. Então, acontece uma reunião. E, de repente, veio um vento, um sinal de que o Espírito Santo estava descendo ali naquele lugar. Aqui, a Bíblia fala que eles estavam assentados, acomodados, não simplesmente sentados, mas assentados, para receber a presença do Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, a festa da semana, 7 semanas depois da Páscoa, mais um dia, 50 dias, exatamente, o Espírito Santo estava descendo e estava nascendo a igreja. O dia de Pentecostes era o dia da primícia, era o dia que as pessoas levavam as primícias. E foi nesse dia que Deus também nos deu da sua primícia, o Espírito Santo. E nasceu a igreja, os primeiros convertidos, que era a primícia da igreja. Tinha 120 pessoas orando, depois da pregação de Pedro, 3.120 pessoas, já aproximadamente nascia a primícia da igreja. Foram levar primícia, acabaram se tornando em primícias da igreja e a igreja cresceu no reino de Deus. Onde foi a reunião? No cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Ela morava em uma casa que tinha um cenáculo em cima, um lugar de reunião, de orações. Aqui, lá em Jerusalém, tem até hoje o cenáculo. Aqui bem do lado, a Torre de Davi, que está lá no Monte Sião até hoje. E dentro desse cenáculo, os discípulos e discípulas reuniram buscando a presença do Senhor e o Espírito Santo desceu. Nasceu a igreja do Senhor, a igreja pentecostal, a igreja avivada que busca a presença do Senhor. Introdução da nossa lição diz o seguinte: o Espírito Santo está presente na criação. Lá em Gênesis capítulo 1 já diz que o Espírito pairava sobre as águas. Ele estava ali já no início. E se lermos Apocalipse, lá nos últimos versículos, diz que o Espírito e a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está presente em toda a história da igreja, em toda a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Ao longo da história do povo de Deus, do Antigo até os nossos dias, o Espírito Santo opera o novo nascimento, a pessoa se converte. A Bíblia diz que o Espírito convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Produz o fruto do caráter, que está lá em Gálatas, os frutos do Espírito: amor, mansidão, temperança, domínio próprio, tudo está, os frutos do Espírito. Capacita a pessoa para o serviço cristão, ajuda na caminhada cristã. Conclusão: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele que convence, salva, reveste e nos prepara para servir ao Senhor. Vem uma rica mensagem para essa escola dominical: não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele age muito em nossas vidas. Traduzindo para uma linguagem mais atualizada, também podemos tirar esse versículo dessa forma: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Não faça isso, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. O Espírito Santo é o selo em nossas vidas e nós não podemos, então, entristecer o Espírito Santo, porque a ação dele é contínua e em diversas maneiras na nossa vida. Tópico 1 da nossa lição: a ação do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo. Precisamos sempre ter em mente: o Espírito Santo age na nossa conversão, aceitamos Jesus como nosso Salvador. E o Espírito Santo também age no segundo momento, nos revestindo para fazer a obra de Deus. Então vamos estudar bem detalhadamente essas duas ações do Espírito Santo e muitas outras que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Então, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira. Olha aí, nos inspira. Nós temos a inspiração, assim como inspirou profetas e apóstolos, muitas pessoas, para escrever e pregar a palavra de Deus, a proclamar a palavra de Deus. Pedro, escrevendo, ele disse:
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Todas as profecias bíblicas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Nós não costumamos dizer que quem escreveu um livro é o autor do livro. Ele é o escritor ou a escritora do livro. O autor é sempre o Espírito Santo. Ele que inspira. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Escreveram na inspiração do Espírito Santo. Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Tiveram vários escritores, mas o autor é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo inspirava profetas para falarem somente o que Deus queria que falasse. Já que eles são inspirados pelo Espírito Santo, o que eles pregaram e escreveram é a própria voz do Espírito falando conosco. Portanto, a Bíblia continua viva. A Bíblia não é nem antiga nem moderna, ela é atual. Parece que foi escrita hoje, porque é voz do Espírito Santo. Amós escreveu, o profeta Amós: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Deus vai estar sempre agindo, mas revelando aos profetas, as pessoas que buscam a vontade de Deus já revelada nas Escrituras. Olha que interessante essa passagem de Pedro. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. A Bíblia foi produzida pela vontade de Deus. Mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, aí está essa mensagem para nós e nos descansamos na presença do Senhor. Se deseja inspirar e motivar vidas, seja primeiro inspirado pelo Espírito Santo, porque Deus não falha em seus propósitos. Queremos motivar as pessoas? Sejamos os primeiros a ser motivados pelo Espírito Santo, porque se o Espírito Santo nos motiva, a nossa motivação vai estar em conformidade com as Escrituras. Então, como discípulo de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo, como os profetas do passado e os discípulos da igreja primitiva. Conforme já dissemos, o Espírito Santo age de Gênesis a Apocalipse em toda a história da igreja, Antigo e Novo Testamento. Precisamos da presença e do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho e servir a Deus com fervor. Pregamos na autoridade do Espírito Santo. Olha, essa árvore nos dá o ensinamento mais detalhado. Temos que estar enraizado em Deus, agarrado em Deus nesta mensagem. O tronco da videira verdadeira, Jesus Cristo. E quem nos faz produzir frutos? O Espírito Santo. Então, toda a Trindade está interessadíssima no nosso crescimento e na nossa dedicação no reino de Deus. Firmes em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, produzindo frutos para edificação. Olha que pensamento. Deus não avalia o quanto você é capaz. Deus olha o seu coração. O Espírito Santo é quem te capacita. Fazemos as obras de Deus e nós vamos ver que não é uma capacidade humana. É o Espírito Santo agindo através das nossas vidas. 1.1. O batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho. A pessoa se mergulhar no Espírito Santo ou deixar que o Espírito nos envolva mais do que uma situação normal, mais do que uma simples inspiração, num revestimento, num mergulho na ação do Espírito Santo. Então, além da ação do Espírito Santo desde a criação, as profecias apontam para o derramamento do Espírito Santo sobre a terra. A Bíblia vai nos falar continuamente que o Espírito Santo está agindo, mas os profetas do Antigo Testamento sempre dizendo: haverá um dia que haverá um derramamento do Espírito Santo. E derramamento traz-nos a ideia de sem medida, um derramamento, um encher do Espírito sem medida, muito mais do que uma ação limitada, um derramamento. Joel, que é o profeta que fala muito de derramamento, aqui ele escreveu: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos idosos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os seus servos e a sua serva naqueles dias derramarei do meu espírito. Então, Deus diz: toda a carne, o derramamento do Espírito é para todos. Todos nós podemos ser abençoados com esse grande presente. E não é um derramamento, não é algo limitado, mas é um derramar do Espírito. Então, avivamento
é um acontecimento que tem o seu início com o derramamento do Espírito Santo em nós e se completa quando nos permitimos nos derramar na presença dele. Então, o derramamento do Espírito acontece quando nós nos derramamos na presença do Senhor, aí o Espírito derrama sobre nós, acontece algo espiritual muito forte, que é esta renovação, este batismo, uma nova visão das coisas de Deus. Olha que interessante, o derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento audível. Ouviram a voz, o som do vento, verificável, desceu chamas de fogo e foi público. Tanto é que todas as pessoas que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o Espírito Santo foi derramado ali no cenáculo. Todo mundo tomou conhecimento e correu para lá. Pedro anunciou o evangelho e 3.000 almas se converteram. Esse impacto atraiu grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Isso que acabamos de dizer. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja. Sim, para você e para mim, para todos nós que aceitarmos o Jesus, tem uma promessa que Deus derrama do Espírito Santo. Para os cristãos de todos os cantos do mundo. Deus quer nos abençoar. Olha o que está escrito em Atos, o que aconteceu. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, agora, Pedro levanta diante da grande multidão e disse, olha, esse povo não está embriagado, é o Espírito que desceu aqui. Então, toda a multidão ouviu a mensagem de Pedro. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Anunciarão. O que é profetizar? Proclamar, falar para frente. E vossos jovens terão visões, os vossos idosos terão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os servos, sobre as servas, e naqueles dias profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui nós estamos vendo sobre o derramar do Espírito, sobre aquela pessoa que prega, que anuncia, e também o Espírito Santo salvando, e as pessoas vão invocar o nome do Senhor. Isso foi o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Então, o Espírito Santo não é apenas um sentimento, ele é poder. Isso que a palavra do Senhor quer mostrar para nós. O Espírito Santo age na conversão, eu sou convencido que eu devo seguir Jesus e aceitá-lo como meu Salvador. Depois, ele me reveste do poder para fazer a palavra do Senhor. Então, não é apenas um sentimento, é um revestimento de poder. Portanto, revestimento de poder para quê? Para fazer a obra de Deus. Para que Deus vai nos revestir através do seu Espírito? Para fazer a obra de Deus, tornar o Evangelho conhecido em todo o mundo. Então, conforme a palavra de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Tenho o Espírito Santo, sou convencido que preciso ser salvo. O Espírito Santo agiu. Em segundo momento, ele reveste para nós fazermos a obra do Senhor. Portanto, o crente batizado com o Espírito Santo recebe a autoridade de Deus para realizar a obra de Deus. Então, ele vai realizar a obra de Deus cheio do Espírito Santo. Então, quais os tipos de batismo que existem? Qual é a diferença entre eles? Nós ouvimos falar pelo menos 3 vezes sobre o batismo e vamos entender o que é esses 3 batismos. Primeiro, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ali na hora da salvação, acontece um batismo no corpo de Cristo. A pessoa entende que ele precisa fazer parte do corpo de Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador. Então ele é mergulhado no corpo de Cristo. Isto é ser batizado no corpo de Cristo. Em segundo momento, acontece o batismo nas águas. Isto é um ato, uma obediência, um testemunho público. Quando a pessoa vai batizar-se nas águas, ele já no seu interior já está batizado em Cristo. Batizado em Cristo, batismo nas águas e depois vem o batismo para revestir-se do Espírito Santo. Aí é poder, é revestimento de poder. A Bíblia fala desses 3 tipos de batismo e está bem esclarecido. Quando aceitamos Jesus, batizados em Cristo, batizados na água para mostrar que nós estamos batizados em Cristo. E o batismo com o Espírito Santo, um revestimento para fazer a obra de Deus. 1.2, a promessa é confirmada nos evangelhos.
tudo que foi profetizado no Antigo Testamento tem confirmação nos evangelhos. Antes de Jesus falar a respeito do derramamento do Espírito Santo, João Batista já havia dito que batizava com água, mas viria o mais poderoso do que eles e o batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, não só Jesus falou do batismo, mas João Batista também, que veio um pouquinho antes de Jesus, já estava dizendo que haveria um batismo, e esse batismo seria o batismo com o Espírito Santo e também com fogo. Vamos estudar um pouquinho sobre esta expressão agora. Lá em Lucas está escrito: eu, na verdade, vos batizo com água. Isso que João Batista fazia lá no Rio Jordão. Mas eis que vem dias em que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na linguagem de João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele está pregando sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele fazendo a transição entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, naquela linguagem profética, ele fala sobre esse batismo. Ele estava preparando para que Jesus começasse a anunciar e fortalecer mais o reino de Deus. Mas João Batista já estava falando sobre o reino. Então, o que é o batismo com fogo prometido por João Batista? Porque João Batista acrescentou esse batismo com fogo. Vemos agora os ensinamentos. O batismo com fogo que João Batista anunciava é uma expressão bíblica interpretada de duas formas. Primeiro, como a purificação e poder pelo Espírito Santo. Quando ele fala de um batismo com o Espírito Santo e com fogo, pode ser entendido um batismo com o Espírito Santo, uma renovação, e um fogo para purificar a pessoa. Também tem uma outra corrente de pensamento que pode ser entendida. Pode ser entendida como um juízo divino sobre os impenitentes. Quem aceitar Jesus tem o batismo com o Espírito Santo. Quem não aceitar Jesus, então tem um fogo, um juízo de Deus no final dos tempos. Então pode ser entendido assim também, mas a corrente pentecostal sempre entende que há uma purificação, um poder do Espírito Santo. Mais tarde, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Os profetas anunciaram que havia um derramamento. Jesus, antes de subir ao céu, ele diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. Então, o próprio Jesus confirmou. Olha que está em Lucas. E disse-lhe Jesus: assim está escrito e assim convinha que Cristo padecesse. Jesus está dizendo: eu vou passar pelo Calvário, ressuscitar ao terceiro dia. Mas tudo está no plano de Deus. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Então ele vem dizendo: e destas coisas vós sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Então, Jesus, antes de partir, disse: olha, eu vou passar pela cruz, passar pelo túmulo, ressuscitar ao terceiro dia, vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo vai descer e vai continuar com vocês, revestindo vocês de poder para continuar a obra de proclamação do Evangelho. Então, batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder, para que a igreja continuasse fazendo a obra de Jesus. Olha que interessante. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. Na hora da salvação, o Espírito já está atuando. É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está agindo ali. Mas o batismo já é subsequente, concedida por Deus aos seus servos, tornando-se apto para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Agora está falando de um segundo momento, um revestimento para pregar a palavra de Deus. Olha que interessante. E antes de ser levado ao céu, Jesus disse que receberiam a virtude do Espírito Santo. Essa virtude do Espírito Santo que é dita aqui é Jesus dizendo: vocês vão receber um poder, um dínamo para vocês serem dinâmicos e anunciar o Evangelho, para que fossem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, começando pela capital Jerusalém, a Judéia, que era o Reino do Sul, Samaria, que estava logo imediato, e até os confins da terra, anunciando o Evangelho. Como fazer isso? Pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que em Atos, Jesus diz:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se vocês receberem e se aguardarem esse revestimento, o evangelho vai até os confins da terra. Olha que interessante. Mas recebereis poder. Jesus estava dizendo, vocês vão receber um dunamis, no grego, que é um dínamo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, revestidos para anunciar a palavra de Deus. É a capacitação sobrenatural, força divina, concedida aos fiéis para testemunhar de Jesus. E Jesus continua nos revestindo com esse poder, com esse dunamis ou dínamo, o poder de Deus, para sermos dinâmicos, levando a mensagem, a palavra do Senhor, na unção do Espírito Santo. 1.3. A promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Quando aconteceu o derramamento do Espírito? No dia de Pentecostes, no dia de culto da primícia. Quando eles levavam a primícia, o Espírito desceu e nasceu a primícia da igreja. Então, hoje, as primícias da igreja, que somos nós, levamos as primícias e adoramos, cumprindo essa ordenança, mas revestido pelo poder de Deus. Então, o cumprimento da promessa pronunciada pelo profeta Joel ocorreu no dia de Pentecostes. Joel disse, vai acontecer o derramamento. Quando aconteceu? Em Pentecostes, 50 dias. Jesus ressuscitou, apareceu durante 40 dias, subiu ao céu. Ali depois, 10 dias, descida do Espírito Santo. 50 dias, Pentecostes, o Espírito Santo estava descendo e nascendo a igreja. Tá? Causou profunda transformação dos discípulos de Cristo. E o medo deu lugar a uma coragem ousada. Aqueles discípulos tímidos, pescadores que não tinham tanto conhecimento, mas a unção os fortaleceu de maneira tal que o evangelho expandiu em Jerusalém, com batismo, com curas, com libertação. Atos 2 diz o seguinte, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não encheu só a casa, mas encheu o coração daqueles que estavam na casa, e eles fizeram a obra do Senhor. Olha que interessante. Naquele dia se cumpriu a promessa do Pai. Se cumpriu, feita através dos profetas no passado, estava cumprindo. Nenhuma daquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo sabia o que ia acontecer naquele momento. Foi um presente de Deus. Então, eles ficaram em Jerusalém 10 dias, mantendo em oração ali no cenáculo, mas eles não sabiam o que ia acontecer. E de repente, um som, um vento, de repente, línguas como de fogo, descendo e acontecendo e nascendo a igreja num avivamento tremendo. Então, o maravilhoso poder do Espírito Santo acontecia no dia do Pentecostes e continua acontecendo para aqueles que buscam ao Senhor. Seja transformado e se deixe usar pelo maravilhoso poder do Espírito Santo. A igreja deu oportunidade, o Espírito Santo agiu. Se dermos a oportunidade, o Espírito Santo age em nossas vidas. Olha que interessante. Jesus sabia que os discípulos precisariam desse revestimento após a sua ascensão dos céus. Jesus disse assim, eu quero que vocês preguem o evangelho até os confins da terra. Mas como fazer isso? Precisa de um poder. Onde está esse poder? O derramamento do Espírito, e a igreja expandiu e chegou até nós, no Brasil, Juiz de Fora, e estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Jesus ordenou a eles que não saísse de Jerusalém até que fosse revestido do poder. Então, Jesus diz, permanece. A vida do discípulo muitas vezes tem essas fases. Vir, aceitar Jesus, permanecer para ser revestido e ir pregar o evangelho. Tudo isso aconteceu com a igreja primitiva e acontece até o dia de hoje. O outro consolador, o Espírito Santo, os encheria e capacitaria para a expansão do evangelho. Quem capacitando os evangelistas para pregar o evangelho? O Espírito Santo. Olha o que está escrito em Lucas. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai.
era a promessa do Pai, de Jesus, escrita pelos apóstolos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Eles ficaram e saíram revestidos do poder. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia união de propósito, de projeto, e a igreja nasceu unida, revestida, fazendo a obra do Senhor. Então, isso aconteceu. Cristo sobe, o Espírito Santo desce. Eles nunca ficaram sozinhos. Cristo trabalhando ao lado deles, Marcos diz que Jesus cooperava com a igreja e o Espírito Santo agindo. Cristo sobe, o Espírito Santo desce. Tópico 2 da nossa lição. Agora, revestidos de poder. Vamos ver como foi a igreja crescendo revestidos do poder. O revestimento do poder mediante o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos os que nascerem de novo. O Espírito agiu na minha vida, eu me converti. Agora ele age me ungindo para eu fazer a obra do Senhor. Sabe para quem é esta promessa? Para todos. Aí, Atos 4 diz o seguinte: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, anunciando com ousadia, com poder, curando enfermos, fazendo a obra de Deus, porque estavam cheios do Espírito Santo, tá bom? Em Atos 6 também acontece a escolha dos diáconos para servir a igreja. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E esse parecer contentou toda a multidão e elegeram Estevão, que também foi uma pessoa muito cheia do Espírito, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos esses 7 tornaram-se verdadeiramente discípulos, diáconos cheios do Espírito Santo. O que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Não só o ato de falar em línguas estranhas, porque receberam o batismo, falando em mistério com o Senhor, mas também falando a palavra do Senhor, pregando o evangelho com ousadia. E os diáconos e diaconisas, que hoje também, todos servindo ao Senhor, qual era a característica deles? Eram homens de boa reputação, sem dúvida, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, para administrar a igreja, a atender às necessidades. 2.1, o revestimento do Espírito Santo. Então, o revestimento do Espírito Santo faz a diferença na vida do discípulo que crê. Desejam esse revestimento e reconhecem que deles precisam. Nós vemos quando estamos revestidos do poder, anunciando a palavra do Senhor, ou quando estamos pregando simplesmente por pregar. Mas a pessoa revestida pelo Espírito prega com ousadia, leva a mensagem e ela faz um efeito no coração do ouvinte. Então, lá em João vem o ensinamento. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo. Então, estava havendo uma festa em Jerusalém, a festa da dedicação, e Jesus falou sobre a água viva e disse que ele é a fonte da vida. Então, Jesus diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tá? Jesus está falando de uma água viva, símbolo do Espírito Santo. Tá? E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então Jesus disse: vai chegar um momento que eu vou glorificar, vou subir e vou enviar o Espírito de uma forma de derramar. Eu sou a fonte da água viva e o Espírito Santo é esta água viva, é o Espírito Santo que nós estudamos aqui nesta manhã. Então, Jesus é a fonte da água viva. E o Espírito Santo é a água viva. Então, a água viva, símbolo do Espírito Santo. Ele é a fonte, o Espírito Santo é a água nesse sentido para nós, esse revestimento de poder. Antes do Pentecostes, os discípulos reuniam com medo, as portas fechadas. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, eles estavam fechados no lugar com medo. Aí Jesus colocou no meio deles e disse: recebei o Espírito Santo. Daqui a uns dias já vem o dia de Pentecostes, um revestimento do Espírito sobre a vida deles e tudo mudou. Após o revestimento do Espírito Santo, eles passaram a agir com ousadia, mesmo diante das ameaças. Olha o que está escrito. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. Pedro, uma pessoa que tinha
timidez no início, agora já está totalmente mudado. Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Agora, aquela multidão que estava em Jerusalém, no dia da festa das primícias, do Pentecostes, Pedro levanta e prega a palavra com uma ousadia e quase 3.000 pessoas se convertem. Não é mais um Pedro sozinho, é um Pedro revestido do poder. Então, o que aconteceu? Antes, Pedro nega Jesus 3 vezes. Antes, ele está nessa situação, precisando de algo para fazer a obra de Deus. Depois, Pedro prega a palavra de Deus para uma multidão. O que aconteceu com Pedro? Foi revestido do poder. Então, o revestimento de poder deu-lhes ousadia e perseverança no anúncio do evangelho, não somente no dia de Pentecostes, mas também quanto a perseguição e ameaça se intensificavam. Eles foram cheios do Espírito para pregar no dia de Pentecostes. E depois a igreja foi expandindo, e eles cheios do Espírito levando a mensagem de Deus. E hoje, quando é que a igreja cresce e se expande? Crescendo em quantidade, em qualidade. Quando? Quando nós estamos pregando e anunciando com ousadia do Espírito Santo. Atos 8 diz para nós: mas os que andavam dispersos, eles estavam dispersos por causa da perseguição, sendo perseguidos. Iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, o Filipe, que era um dos 7 diáconos, era cheio do Espírito Santo. Ele não ficou só ali, foi para Samaria e começou a pregar a palavra do Senhor. E Deus fez uma obra maravilhosa. Depois os apóstolos chegaram ali e o reino de Deus se expandiu. Então, a igreja que nasceu no Pentecostes, ela continuou na mesma unção, pregando a palavra do Senhor. Uma igreja que não teme a perseguição e saiu anunciando o evangelho de Jesus. 2.2. O Espírito Santo e serviço. Sim, agora somos revestidos do poder para fazer algo em favor do reino. O que diz a Bíblia? O poder do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Olha o que está em Lucas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que sejais revestido. Jesus mandou ir, mas falou: aguarda, seja revestido e vai na unção pregando o evangelho. Ainda hoje os discípulos de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, são habilitados a testemunhar sobre as verdades sagradas, pregar o evangelho na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo e a sua ação na igreja. É ele que age, que trabalha continuamente através da igreja. O Espírito Santo gera movimento e mudança de vida. O Espírito Santo gera movimento, mudança de vida. A pessoa revestida pelo poder, fazendo a obra do Senhor. O Espírito Santo nos dá poder e nos unge para servir ao reino e anunciar boas novas de salvação. Já foi dito. Lucas 4. Jesus foi batizado, 40 dias no deserto, jejuando e passando por aquelas tentações, venceu. Voltou para Nazaré, foi inaugurar o ministério de Jesus aqui na terra. O ministério que ele trabalhou 3 anos e meio. E na hora de inaugurar o seu ministério na sinagoga em Nazaré, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Tá? Aí lá em Timóteo também a palavra diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Jesus disse que estava iniciando o ministério dele na unção do Espírito Santo. Nós, como igreja, vamos continuar este ministério na unção do Espírito Santo. Lá em sinagoga, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, começando o ministério dele. E depois ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. Ele estava na unção, iniciando o seu ministério. A igreja vai nascer no dia de Pentecostes. Como? Na unção do Espírito Santo, servindo ao Senhor. 2.3. O revestimento de poder do alto. Deus quer nos revestir para fazer a obra do Senhor. O revestimento de poder que veio do alto chamou a atenção da multidão na festa do Pentecostes. Então, veio um som, veio línguas como de fogo, começaram a falar em línguas estranhas, começaram a pregar na língua das pessoas que estavam ali, porque tinha gente de muitas nações em Jerusalém, e eles começavam a pregar no idioma do país deles, eles estavam cheios do Espírito para fazer esta obra. Atos 2, e correndo aquela voz,
Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E aí? Todo mundo cheio do Espírito pregando na língua da pessoa sem ter estudado. Era uma unção especial para aquela situação. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Conforme está falando. Por que estão falando? Na unção do Espírito, falar em línguas estranhas, em mistério com Deus. Pregar o evangelho em vários idiomas. E hoje, continua esta unção de Deus para que façamos a obra do Senhor. Então, concluindo, o novo Pentecostes precisa acontecer todos os dias em nossa vida. Se queremos ver a obra de Deus crescer, precisamos viver um novo Pentecostes todos os dias. Portanto, Pentecostes não é passado, é hoje. Pentecostes é hoje. Se queremos ver a igreja crescendo, precisamos buscar, viver esse Pentecostes e, na ousadia, anunciar o reino de Deus. Revestidos de poder, Pedro levantou a voz e começou a explicar que se tratava do cumprimento da promessa e do derramamento do Espírito. Então, aquele Pedro que há poucos dias havia negado por medo, agora já está com toda a autoridade, revestido de poder. Cumpriu-se a promessa e agora o evangelho é pregado. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E todos foram revestidos. O apóstolo anunciou Jesus, o Salvador, e quase 3.000 almas se converteram. Aqui, conforme nós já vimos nas Escrituras. Então, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Agora, nas águas, porque ouviram o evangelho e revestidos do poder. Então, Pentecostes mudou tudo. Aquela história da igreja mudou tudo a partir de Pentecostes, do revestimento do poder. Tópico 3 da nossa lição: cheios do Espírito Santo. Estamos vendo dentro da história da igreja e o que está acontecendo, e agora as orientações para mantermos cheios do Espírito Santo. O que diz? A experiência do batismo com o Espírito Santo não isenta o discípulo de Cristo de buscar uma constante renovação. Então, não é uma experiência única. Busco o batismo e agora eu tenho que buscar renovação para que o Espírito esteja continuamente agindo através da minha vida. Uma vez sou batizado, outras vezes e todos os dias posso ser renovado, ainda vivendo aquela experiência linda da renovação espiritual. Paulo escreveu aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Já falamos no início da lição. Encher-vos do Espírito é deixai-vos ser cheio. Esteja numa condição que o Espírito possa ser derramado. Lembrar sempre que ele é o Espírito Santo. Ele vai ser derramado em lugar santo. Ele vai santificar e capacitar para realizar a obra do Senhor. Paulo escrevendo: não vos engraveis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Já foi dito, é o nosso texto áureo. Então, avivamento. Então, o profeta Abacuque vai falar de um avivamento. Olha como ele diz. Ele orando ao Senhor. O profeta Abacuque falou pouco para a multidão, mas falou muito com Deus. Ele falava muito com Deus. Então, ele falando com Deus, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Então, num simples versículo, Abacuque cita a expressão no meio dos anos. Ele não está pedindo um avivamento único quando começa alguma coisa para fazer a obra do Senhor, mas ele quer que aconteça um avivamento no meio dos anos, na trajetória de cada um de nós, que haja uma renovação contínua. Isso que ele quer. Aviva a tua obra no meio dos anos. Então, o cristão não entra no modo automático após ser revestido de poder. Olha, já recebi o batismo com o Espírito Santo, agora vou descansar, não vou orar mais, não vou buscar. Não, buscando continuamente uma renovação para continuar fazendo a obra do Senhor. Precisa continuar cultivando uma vida de oração e vigilância, consciente de que depende do poder e da direção do Espírito no cumprimento da missão, no enfrentamento dos muitos desafios. O Espírito Santo vai estar sempre continuando, mas não pode ficar no modo automático. Precisamos estar sempre buscando consagração, indo à igreja, frequentando, orando, convivendo com pessoas espirituais, lendo a palavra, para que o Espírito continue renovando. Então, aviva-nos, aviva-nos,
na palavra do Senhor. Aviva-nos na presença. Aviva-nos novamente. Cada dia, aviva-nos novamente. Hoje eu quero receber novamente a mesma unção. Recebereis o poder do Espírito Santo. Esta é a promessa. Buscando renovação contínua. 3.1. Pedro e João foram cheios do Espírito Santo. Aconteceu o dia de Pentecostes, foram renovados. Agora eles vão ao templo. A igreja, em primeiro momento, ia para o templo. Depois não podia ir, mas aí começou a fundar a igreja, como aconteceu lá no cenáculo, no dia de Pentecostes. Eles vão ao templo. E lá no pátio do templo, eles encontram um paralítico que estava sendo levado para a Porta Formosa. Vamos ver. Pedro, João e Tiago eram considerados como colunas da igreja primitiva. Eram os orientadores, as pessoas mais experientes que estavam ali, que eles tinham a doutrina que Jesus tinha ensinado para eles. Gálatas, dizendo, e conhecendo Tiago, Cefa e João, que eram considerados a coluna da igreja. E o que é o coluna da igreja? Ele não está falando de uma coluna de concreto, ele está falando de pessoas que são colunas da igreja, cheio do poder, de sabedoria, para anunciar e orientar outras pessoas. Esse reconhecimento não tornou orgulhosos. Pelo contrário, eles mantinham uma vida de comunhão constante com Deus e se enchiam do Espírito Santo pela oração. Então, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, sabiam que eles eram uma coluna, mas aquilo não serviu de orgulho, serviu de necessidade de buscar e buscar mais poder, porque a ação é do Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo, quem reveste é o Espírito Santo, quem salva é o Espírito Santo, e a igreja vive no mover do Espírito Santo. Atos 3:1. Pedro e João sobem juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde para nós. A hora nona para eles lá, para nós, 3 horas da tarde, a hora da oração. Nós temos aqui a hora nona, nós estamos sempre buscando ao Senhor. A consagração vai até a hora nona, às 3 horas da tarde. O trabalho da hora nona começa a hora nona, às 3 horas da tarde. Então, tem muita razão de buscar ao Senhor nesse horário. Proclamava a palavra de Deus com coragem. E Pedro vai ao momento da oração, vai orar. Atos dos Apóstolos, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, vão ao templo. Pedro e João foram ao templo, encontraram um homem que já estava indo para a Porta Formosa pedir esmolas. E Pedro e João disseram para eles, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o moço paralítico foi curado pela unção que pairava sobre a vida deles. Então, cheios do poder, Pedro e João se deslocaram de Jerusalém até Samaria. Então, agora o avivamento aconteceu em Jerusalém e já está indo para Samaria. Filipe está lá pregando o evangelho e os apóstolos vão também para lá para orar, para buscar revestimento. Onde impuseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Atos 8:17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Qual é o primeiro passo da cidade de Samaria? As pessoas receberam a palavra de Deus, receberam pelo Espírito Santo. É a primeira derramamento para a pessoa se converter. Então eles foram para lá e colocaram as mãos para ele ser revestido do poder. Agora o Espírito Santo está agindo ali em Samaria, tá? Então, Atos dos Apóstolos, o Evangelho em Samaria. O que aconteceu? Atos dos Apóstolos, o resgate de Samaria. O povo de Samaria se converteu. Jesus já tinha passado lá. A mulher samaritana se converteu e já tinha ganhado muita gente da cidade. Mas agora os apóstolos vão lá e dão continuidade à obra do Senhor. E a cidade foi resgatada daquelas crenças que se pregavam naquele lugar. Pregaram o Evangelho e foram revestidos do poder. Tá? E Barnabé? Surge um personagem na história da igreja chamado Barnabé. Paulo havia se convertido. A igreja não tinha entendido ainda que o Paulo era um convertido, porque ele era um perseguidor da igreja. E agora precisava de alguém entender que o Paulo agora pregava o evangelho e não era perseguidor. Ele estava junto com os perseguidos. Levanta um personagem chamado Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai levar Paulo e apresentar para a igreja. Ele vai fazer doações para a igreja e ele vai ser um colega de Paulo nas viagens missionárias. Por que Barnabé fez tudo isso? Porque era cheio do Espírito Santo. Então,
As ações de Barnabé foram cruciais para a igreja primitiva. Sem dúvida, foi um personagem que ajudou muito a igreja e, além de ajudar a igreja local, ele foi para o trabalho missionário. Apresentou Paulo, se uniu e foram trabalhar para o reino de Deus. Ele é citado como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha Atos 11. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Queremos ver muita gente se unir ao Senhor? Sejamos cheios do Espírito Santo, como Barnabé, que fez a obra do Senhor de uma maneira maravilhosa. As referências a Barnabé revelam que, além de ser um homem bom, ele também era um homem obediente à voz do Espírito. Quando tinha que trabalhar na igreja local, ele trabalhava, tempo de Deus. Quando tinha que trabalhar na orientação da obra missionária, ele vai aparecer lá em Atos capítulo 13, como alguém que está partindo para as viagens missionárias ao lado de Paulo. Olha Atos 13. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Paulo já havia se convertido, já estava indo para a obra missionária, mas Barnabé veio primeiro e já tinha se convertido, muito maduro, cheio de experiência e cheio do Espírito, se uniram para a obra do Senhor. Então, Barnabé, o apóstolo Barnabé. A palavra apóstolo era usada para os 12 apóstolos e também foi muito usada depois dos 12 apóstolos. Barnabé é chamado de apóstolo, Paulo é chamado de apóstolo, e esse termo, que significa alguém enviado com uma missão, cheio da unção, para fazer a vontade do Pai, era chamado de apóstolo, e Barnabé foi chamado de apóstolo também. Apóstolo fiel, amigo de Paulo, testemunha viva do Evangelho. Barnabé, cheio do Espírito. Então, e o que diz a palavra? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Por que Barnabé ficou nesta missão de ajudar o crescimento da igreja? Porque era homem de fé, cheio do Espírito Santo. Mediante esse discernimento, ele provou estar preparado para arriscar a própria reputação para mostrar que Paulo havia se convertido. Então, a conversão de Paulo foi bem questionada no início. Ele não estava mais servindo ao sistema e também estava agora se ajuntando com a igreja, se unindo com a igreja, e precisou de que Barnabé ajudasse ele a se unir com a igreja. Então, cheio do Espírito Santo, convenceu os outros do que aquele antigo inimigo era agora um discípulo de Cristo. Paulo agora não estava fazendo parte daquela religiosidade, mas agora estava entrando para a igreja e precisava de alguém cheio de sabedoria do Espírito Santo para apresentá-lo à igreja. Atos 9 diz isso. Então Barnabé, tornando consigo, trouxe aos apóstolos Paulo e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor. Barnabé coloca a mão no ombro de Paulo, traz para a igreja e diz, ele já está convertido, cheio do Espírito Santo, vamos fazer a obra do Senhor. Então, Barnabé procura Paulo lá em Tarso, tá? A cidade dele. E a Bíblia vai dizer daqui a pouquinho que os dois estão na oração lá em Antioquia. A sede da igreja já mudou para Antioquia. E lá na sede, separa-me agora Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora, estão indo para a obra missionária. 3.3. Paulo caminhava pelo Espírito Santo. Então, não é só ser cheio do Espírito, mas ouvir a voz do Espírito, ser sensível à voz do Espírito. Então, Paulo foi um grande missionário, que escreveu 13 cartas, pregou o evangelho em várias regiões. Só para fazer isso, precisa ser cheio do Espírito e seguir a direção do Espírito. Sua trajetória nos faz ver que ele não andava pela carne, mas pelo Espírito. Em Gálatas, ele escreve, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele aprendeu a andar em Espírito, agora está ensinando a igreja a andar em Espírito. Paulo obedecia a voz do Espírito. Atos 30, senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo
era cheio do Espírito, mas ele seguia a voz do Espírito. Ele diz, à medida que eu vou andando de cidade em cidade, o Espírito vai falando comigo, vai para lá, vai para cá, vai ensinando. Às vezes impedia, às vezes orientava, capacitava. Paulo, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, vimos aí o Espírito Santo na vida de Paulo, tá? Paulo tem certo momento que ele está escrevendo uma das cartas, ele diz, eu realizei isso, e de repente ele coloca um ponto e diz, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Foi o Espírito Santo agindo na vida de Paulo. E depois ele escreve para os Gálatas, se vivemos pelo Espírito, então andemos de acordo com o Espírito, buscar essa direção e esse poder do Espírito. Vemos o registro bíblico da ação do Espírito Santo na vida de Paulo desde a conversão. Então, quando ele cai lá no caminho de Damasco, o Espírito Santo já está agindo na vida dele. Depois, o profeta Ananias vai orar por ele, para ele receber o Espírito Santo, um revestimento de poder. E ele diz para ele, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já havia convencido Paulo que ele precisava se converter, e ele se converteu. E agora, Ananias vai orar por ele e diz, olha, você vai ser cheio, revestido do poder. Um segundo momento, uma segunda experiência. Tal foi o impulso e a capacitação do Espírito que logo após alguns dias em Damasco, Paulo já estava pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Perseguia o Filho de Deus, agora está pregando sobre o Filho de Deus, como? Na unção do Espírito Santo. Então, Paulo é a sensibilidade à voz do Espírito. Não só cheio, não só ser cheio, mas seguir a direção do Espírito Santo. E com isso, Paulo, o Espírito e o povo de Deus. Então, no ato de ser usado pelo Espírito, ele abençoou o povo de Deus grandemente. Então, o Espírito Santo enviou Paulo à obra missionária. Guiou aos locais que deveriam ser evangelizados. O Espírito sempre falando com ele. Nas epístolas de Paulo, vemos a ênfase na relevância do Espírito Santo na igreja e sua ação na vida pessoal dos discípulos de Cristo. Então, Paulo andava na direção, ensinava a igreja, tudo pelo Espírito de Deus. Tanto é que em 1 Tessalonicenses ele escreve, não extingais o Espírito. Estou trabalhando na direção e no poder do Espírito. Então, vocês não apaguem o Espírito, deixa o Espírito agir nas vossas vidas. Então, Paulo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, todo na direção de Deus e no poder de Deus para enfrentar tantas dificuldades. E aí ele realiza 3 primeiras viagens missionárias, primeira viagem missionária, segunda viagem por diversos países, terceira viagem, ele volta confirmando, pregando o evangelho, e a 4ª viagem, quando preso, ele vai para Roma, mas na verdade Deus o usou como missionário naquela grande viagem, pregando até, como vemos, o final da história da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, pregando continuamente, com ousadia. Queridos, terminando a nossa revista e a nossa lição de hoje, estudamos no tópico 1, a ação do Espírito Santo. E o que aprendemos? Todo crente batizado com o Espírito Santo é salvo. Contudo, nem todo salvo é batizado no Espírito Santo. O que o autor da revista quer dizer? Busque uma renovação do Espírito. O Espírito me convenceu do pecado, da justiça, de juízo, aceitei Jesus, mas eu quero buscar um revestimento de poder. No tópico 2 nós estudamos revestidos de poder, uma segunda experiência. E o que aprendemos? O revestimento de poder mediante o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos, é uma promessa para você e para mim. E os que nasceram de novo, tornando-se filhos de Deus. Que Deus possa assim nos abençoar. No tópico 3 nós estudamos cheios do poder, cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo apresenta qualidades imprescindíveis para o crescimento da igreja. Então, aqui nós estamos vendo 2 experiências distintas. O Espírito Santo age nos salvando, nos convertendo. E depois, somos salvos. Agora, um revestimento para fazer a obra de Deus. Conclusão final. É necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente
para não sermos envolvidos pela frieza e a indiferença espiritual. Somos salvos, mas sempre buscando uma renovação espiritual. Que possamos ser guiados, usados, dirigidos, santificados e capacitados pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, para a glória de Deus. Que esse poder do Espírito em nossas vidas venha fazer com que nós façamos obras que glorifiquem o nome do Senhor. Portanto, o batismo no Espírito é uma experiência. Primeira experiência, o Espírito Santo age na nossa conversão. Segundo, estamos salvos. Agora, um revestimento para realizar a obra de Deus. Portanto, enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos aqui não dá ideia de uma só vez. Mantenha-se cheio continuamente do Espírito Santo. Se tivermos cheio do Espírito Santo, vamos ser guiados pelo Espírito de Deus, nos enchendo e nos guiando. Olha que interessante. Se queremos ser úteis nas mãos de Deus, precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Se queremos ser úteis nas mãos de Deus, precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Portanto, conclusão, seja cheio do Espírito Santo quando? Hoje. Seja cheio do Espírito Santo hoje. Esta é a nossa lição da Escola Dominical deste domingo. Seja cheio do Espírito Santo hoje. Agradecemos a participação de todos em nome de Jesus.